Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos, de rostos serenos, de palavras soltas. Quero a rua toda parecendo louca, com gente gritando e se abraçando ao sol. Hoje eu quero ver a bola da criança livre, quero ver os sonhos todos nas janelas, quero ver vocês andando por aí. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live, né? Estamos esperando aí a Meire entrar, daqui a pouco ela entra e a gente vai começar essa live com vocês, tá bom? Para falar um pouquinho. Olha lá a Meire chegando, gente, só ela entrar. Oi, Adriana, boa tarde. Nath, tudo bem, Nath? Gente, estou esperando só a Meire responder, tá bom? Boa tarde, pessoal. A Meire tá entrando. Oi, Meire. Tudo bom? Oi, tudo bem, Paty? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde. Vamos aí, né, para esse momento tão esperado de alguma forma, né? Acho que a gente conversou bastante essa semana sobre estarmos juntas, né? E aí vamos esperar o pessoal ir chegando um pouquinho, né? O pessoal tá aí entrando. Tudo pronto aí, Meire? Fone de ouvido, suas Tudo mandalas lindas aí. Sim, todas Tá aqui, bom. esperando a gente conversar um pouquinho. Com certeza. Lá. Boa tarde, Jorge. Adriana. O pessoal tá entrando, né? Isso, Vai vamos aguardar deixar o pessoal entrar, né? Porque Isso. a gente Boa pode tarde, começar a filho. entrar. Olha lá, ó. Filho. É isso aí, ó. Lessa Claudete, nem todo mundo a gente às vezes tem o nome, né? Isso. O Bonete. Isso, a Claudete é do curso. Ah, é do curso? Chicão, olá. Que bom que o pessoal tá aí acompanhando a Lu. Oi, Lu, tudo bem? Né? A gente vai aí interagindo com o pessoal e vamos conversar um pouquinho, né? Bom, gente, a gente começa, ó, já estamos aí com 11 pessoas, vamos começando até para não... A gente tem bastante coisa para falar, né? E se a gente não tomar cuidado, o Instagram tira a gente do ar, né? Por conta do tempo que a gente tem aqui. Mas já entrou aí, o pessoal tá entrando, então vamos conversar, né, Meire? Bom, primeiro assim, gente, como muita gente, né, e a gente espera mesmo, nós estamos em casa, né, cumprindo aí o distanciamento social, que é a recomendação que a gente tem para esse momento. Então, qualquer barulho, às vezes pode acontecer, a gente já pede desculpa antemão, porque tem os barulhos da casa, né, eu tenho meu esposo, minhas filhas estão todas aqui, o meu cachorro, então por mais que a gente tente pedir silêncio, pode ser que aconteça alguma coisa, então a gente já pede desculpa para vocês, tá bom? Mas, enfim, acho que é uma realidade de todos nós agora, né, Meire? Você tá aí sozinha ou tem muita gente em casa? Não, deixa eu aproveitar até cumprimentar quem entrou minha filha também. Ai. Então tá todos aqui apostos assistindo a live. Tá bom? Meu esposo também tá, cachorros. Então. Gente, né? Tá vai lidando com essa questão, né? Com certeza, tranquilo. Bom, então assim, eu vou me apresentar, né? E depois a Meire se apresenta também, e aí a gente começa sobre o nosso assunto. Eu sou a Patrícia, muita gente me conhece, outros não, né? Sou psicóloga e arte-terapeuta, foi aí que eu conheci a Meire, na nossa pós de arte-terapia. Né, atuo na área clínica desde que eu me formei, né? Eu me formei em 99, né? Já tenho aí indo para 21 anos que eu sempre atuei nessa área. E a arte sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. E quando eu vi o curso de arte-terapia, sempre foi o que eu quis fazer e deu certo. E onde tivemos umas amizades muito bacanas e a minha e da Meire é uma que está perdurando aí, né? E aí a Meire trouxe uma notícia há uns dias atrás e a gente teve a ideia aí de falar com vocês sobre a experiência dela, né? A Gi lá da Itália, para ela é boa noite, para nós é boa tarde. Um beijo, Gi. Boa noite. Então conta um pouquinho de você, Meire, para a gente começar. Tá bom.
Então, meu nome é Meire, alguns me conhecem, outros não. Eu sou Uhum. formada, graduada em artes plásticas, né? Eu me graduei há um bom tempo, né? Solteira ainda. E o meu grande sonho sempre foi fazer arte terapia, né? Então, depois dos filhos formados, grandes, já seguindo suas vidas, né? Eu resolvi voltar para a faculdade para fazer a minha pós, né? E foi onde a gente se conheceu, na pós de arte terapia lá da Plateia, em Santo André. Durante essa pós, eu tive meu primeiro contato com mandala, né? Era para nós fazermos um projeto, nós realizamos um projeto dentro de uma das disciplinas, e eu fui conhecer, fazer um curso através da minha irmã, que me mandou um link, para fazer um curso de mandala Olho de Deus. E então, a partir desse momento, eu me apaixonei por mandala e nunca mais parei. Nós nos formamos em 2017, né, Paty? Isso. Eu nunca mais parei de buscar, de pesquisar, de entender o que era mandala, né? E ainda é um processo longo, a gente sabe disso. E esse ano, aliás, desde o ano passado, eu estou inscrita num curso lá no IPQ, no Hospital das Clínicas, de formação, né, de mandalas terapêuticas. E continuo nesse processo de aprendizagem, né, apaixonada por ela. Que bom, é verdade, né? A gente, quando fala da Meire, já lembra de mandala. A Gi falou que está cortando o som, mas o Chicão disse que está normal. Se tiver o som ruim, vai notificando a gente, né? Bom, estou recebendo aqui algumas notificações no WhatsApp também que está normal, mas qualquer coisa a gente vai falando, tá? A Evelyn, boa tarde, Evelyn. Então tá bom. E aí, assim, antes da Meire contar a história dela, né, com a relação do Covid, né, que infelizmente a Meire aí, né, teve essa infecção, né? Infelizmente, porque a gente não quer, lógico, né? A gente tem muito medo do que está acontecendo, mas isso trouxe tanto ganho para a Meire e é isso que ela vai falar para a gente. E assim, eu queria falar um pouquinho das mandalas antes, né? Porque para nós é muito claro o significado da mandala, mas nem todo mundo, né, consegue, tem o que é a mandala? Todo mundo vê, porque a mandala está representada na nossa vida de diversas maneiras, né? Nas flores, nas frutas, no nosso olho, mas assim, o que é, né? Então a mandala, a origem do nome da mandala vem do sânscrito, né? E representa self, né? A completude. A origem vem daí. É isso, Meire? Né? Você que também. Na verdade quer dizer um círculo, né? Em sânscrito, círculo, mas também é conhecido como círculo sagrado, círculo mágico, né? Exatamente. E essa relação do centro da mandala com o self foi o nosso amado, querido Jung. Trouxe, porque não tem como falar de mandala se a gente não falar do Jung. Isso, né? E Jung começou, né, desenhar mandalas, e a primeira mandala que ele desenhou em 1916, ele nem sabia direito o que significava aquilo. Não é isso, Meire? Isso. Né? E depois ele começou de novo, né? E de 1918 a 1919, Jung começou a desenhar uma mandala todas as manhãs, todos os dias. Ele criou esse hábito, né? E ele percebeu o quanto isso foi bom para ele, o ajudou, porque ele tratava dos doentes da Primeira Guerra Mundial, né? Então foi daí que Jung percebeu a importância da mandala na questão do poder curativo que ela tem. Né? Jung desenhava, mas assim, a mandala tem esse poder curativo através de apenas contemplar, ou desenhando, ou pintando, né? E as pessoas não têm noção do poder que a mandala tem. E às vezes nem tem conhecimento desse poder. Né? E aí, o que me chamou a atenção é porque, de alguma forma, nós estamos agora vivendo uma guerra, né? Uma guerra de um inimigo invisível, que é o Covid-19. Então, assim, quando Jung traz isso na Primeira Guerra, que o fez bem, para lidar com os doentes da época, né? Para desenvolver esse poder curativo, vem a calhar com o que a Meire vivenciou. Então, Meire, conta agora pra gente tudo isso. Tá, conto sim. Então, assim, tudo se iniciou no dia 19 de março, quando eu comecei a ter os primeiros sintomas do Covid. Né? Com 19 de março, fui tendo esses sintomas em casa, né? Seguindo a orientação de isolamento. Né? Eu só estava com
uma dor de cabeça muito intensa e febre. Né? Então, só 2 sintomas, então eu fui me mantendo em isolamento em casa. Porém, a minha filha fisioterapeuta, ela começou a fazer a medir a saturação e eu estava assim, não estava com uma saturação muito abaixo, que é menos de 90, mas eu estava com 92. Isso começou a preocupar quando a gente ligou isso a 2 outros sintomas também que poderia ser característico do Covid. E aí a dor de cabeça se intensificou muito, que me fez então ir ao pronto-socorro no dia 21. Né? Então 2 dias eu permaneci em casa, dia 21 fui para o pronto-socorro, passei por todo o processo de triagem médica, exames. Né? Já no exame eu já fiz a coleta para ver se eu estava com Covid. Né? De acordo com a dor de cabeça, então a médica passou um exame de crânio, né? Uma tomografia de crânio, só para verificar se não tinha nada a nível cerebral. E quando eu retornei de todo esse processo para o médico, para ele finalizar a avaliação, a minha filha comentou com o médico sobre a saturação do dia anterior. E ele falou, então vamos fazer uma tomografia de tórax. E foi aí que depois eu voltei para a medicação, porque a dor de cabeça não cessava, é uma característica, um sintoma muito forte do Covid, e apesar de medicação, ela é muito difícil de ceder. E nessa medicação, então, eu tomando a medicação, a médica chegou e falou, você não vai embora, porque o seu Covid deu positivo. Foi rápido, Meire? Foi. O resultado? 19 para 21, foi no mesmo dia. Né? Tá. Só que aí já tinha um processo de manhã toda, quase para tardezinha, enfim. E aí te dá aquele choque, né? Porque você passa a não ser mais um número, você passa a ser uma pessoa muito próxima de outras pessoas que adquiriu a doença. E uma doença que estava assim, todo mundo muito perdido, uma coisa totalmente nova, né? E aí eu fui meio que no embalo da situação, né? Fui para o isolamento no pronto-socorro, quando foi 5 horas da tarde eu fui para o quarto. Né? Inicialmente eu fui para o quarto porque ainda estava com sintomas, mas não muitos sintomas. Tá? Eu não tinha falta de ar, então eu estava bem para ficar num quarto. Fiquei do dia 21 até o dia 25 nessa primeira fase da internação. Logo que eu entrei, então, já entrando agora na questão das mandalas, logo que eu fui internada, lá para o segundo dia 22, intuitivamente eu comecei a lembrar, né, dos processos que eu estava vivendo, de tudo que eu vinha estudando. Né? É lógico que eu vou dizer assim, olha, eu nunca senti e nunca vivenciei a mandala que eu produzia, lógico que sim. Né? É um curso de mandala terapêutica, então você se confronta muito com você mesmo. Né, através de tudo que você produz, né, através da arte. Mas era uma situação diferente. Né? E aí aquela intuição veio, eu pedi para a enfermagem papel e lápis. Falei, olha, vocês têm papel e lápis, caneta, qualquer coisa que dê para escrever, né, para desenhar. E aí elas me trouxeram no dia 22 mesmo, só que assim, eu ainda não tive aquela vontade de começar a fazer mandala, mesmo porque eu produzo mandalas de linha. Né? Então não é muito o meu forte, assim, né? A gente tem aquele padrão de mandala um pouco mais elaborada, né? A gente tem uma noção de mandala, mas assim, eu fiquei realmente com receio de iniciar, né? Me deu aquele bloqueio, porque na mandala terapêutica tudo acontece muito espontaneamente, né? Você preenche um círculo, né? Dentro de um círculo você preenche com as questões que vão vindo internas suas, que é trazida pelo inconsciente, aquilo que foi muito estudado por Jung, Inês da Silveira, enfim, né? Vários estudiosos que trabalharam com a mandala a nível terapêutico. E então eu tive realmente um receio de iniciar. E passei do dia 21 até o dia 25, né? Mais ou menos dia 24. Na manhã do dia 25, pelas 4 horas da manhã, isso com dor de cabeça intensa, né? Muita dor de cabeça. Cessava com medicação e ela retornava. Às 4 horas da manhã do dia 25, eu acordei com muita dor. Acionei a campainha da enfermagem, né, e fiquei aguardando essa medicação. À noite, no hospital, cheio de internação de Covid, a coisa é um pouco mais demorada. Era um hospital público ou de convênio, Meire? Eu fiquei no hospital de convênio.
Tá. Uhum. E mesmo assim, ainda demorou esse auxílio para você, né? Sim, demora, a gente sabe que demora, porque são muitos atendimentos. Não é uma questão de culpa de ninguém, é mesmo uma demanda muito grande. Eles não estão dando conta, né? Os profissionais da saúde estão também, né, muito mexidos com isso tudo, porque é um trabalho muito intenso, né? Eu queria só entender porque demorou, mas foi providencial essa demora, né? Com certeza. Tudo, não existe coincidências, como dizia Jung, né? Com certeza. Existe sincronicidade, coincidência isso, não isso. É? A Meire é quase uma psicóloga já, gente, com essas mandalas. Meu Deus, pode parar, já tá difícil ser mandaleira. Então, aí iniciei a mandala. Falei, não, eu vou desenhar. Então eu já achei aí que nesse momento já foi uma força, uma superação, porque assim, quem em sã consciência, com uma baita de uma dor de cabeça, pensa em desenhar, né? Quer que aquilo melhore. Né, eu quero melhorar dessa dor de cabeça. Eu peguei a pranchetinha que elas me arrumaram lá, a sulfite, o lápis e comecei pelo interior da mandala. Né? Eu vou estar mostrando para vocês na medida do que eu vou falando. E foi um círculo dentro do outro. Uma coisa assim, um centro de uma coisa de ampliar, né? Ampliar alguma situação, que eu tive essa ideia, né? Mas começou ali com um círculozinho no início. Né? Como se fosse um foco, eu precisava focar em alguma coisa naquele minuto. Tá? Vou mostrar para vocês a mandala. A gente consegue essa foi a minha primeira mandala. Tá? Qualquer coisa vocês avisam que eu mudo aqui a posição da mandala. Essa foi a minha primeira mandala às 4 horas da manhã, com dor de cabeça intensa. Quando eu estava quase terminando a mandala, eu percebi que no processo de elaboração dela foi aliviando a dor. Olha, gente. Tá? Ao ponto de, quando eu terminei de desenhar, eu simplesmente coloquei a mandala ao lado e adormeci. Né? Então a medicação não chegou até eu terminar a mandala, demorou mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, vai. Eu adormeci. Quando eu acordei, primeira experiência que eu tive com ela. E acho que já deve. E aí, quando eu acordei, mais ou menos umas 6h30 da manhã, 15 para 7, a dor de cabeça tinha cessado, por completo. Então, assim, foi a primeira experiência que eu tive da cura, né, de um sintoma físico pela mandala. Agora, o que aconteceu inicialmente, né? Primeiro, eu curei o emocional. Eu devia estar com o emocional muito abalado, uma situação muito delicada, porque todos os dias pela manhã, às 7 horas da manhã, religiosamente, o médico entra no seu quarto e você fica aguardando as respostas daquilo que está acontecendo com você. Né? Nessa primeira fase, eu tive até uma coleta de líquor, coisa que eu nunca tinha feito. Então, eu morri de medo, eu sentia medo de ter dor na coluna, né, para colher esse material. E cada vez que o médico entrava, eu falava assim, e agora? Que resultado que deu com esse líquor? Então é sempre uma apreensão. A medicação veio, eu pedi para a enfermagem, olha, não é necessário agora, não estou mais com dor, né? E aí às 7 horas o médico entrou me dizendo que eu estava de alta. Então foi um processo de cura de um sintoma e ao mesmo tempo um prêmio, porque eu iria para casa. O que me chamou a atenção nessa primeira situação? O médico percebeu a mandala no sofá. E ele falou, nossa, que bonito. Imagina, nem tá bonito. Falei, onde ele tá vendo bonito? Mas assim, eu acho que ele deve ter visto a energia da mandala. Exatamente. Né? Não é estética que é importante. Não é estética. Aí ele falou pra mim, tá bonito, nossa. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido. E me surpreendeu muito a crença dele. Falei, nossa, que bom. A área médica, acreditando num processo de cura pela mandala. Ele falou, eu creio. Falei pra ele, doutora, a minha dor de cabeça cessou com a mandala. Ele falou, eu creio. Então eu saí muito feliz. Bom, enfim, dando continuidade. Deixa eu só abrir um parênteses um pouquinho. Alguém comentou que não ficou tão visível a mandala, gente. Como, né, é a live, a gente não tem também tanto material tecnológico aí, mas depois as mandalas, a gente vai editar o vídeo, vai colocar depois o vídeo no YouTube e vai ter tudo, né? As fotos das mandalas numeradas, então fiquem tranquilos, tá? Depois vocês assistem de novo e acompanham também. Mas continua, Meire. Tá bom.
Voltei para casa e na noite do dia 25 mesmo, continuando o monitoramento, né, da saturação, a saturação baixou para 80. Então é uma saturação muito baixa. É o normal 90, então eu estava com uma saturação muito baixa. E aí eu não queria, na verdade, todos aqui de casa sabiam disso, né? A última coisa que eu queria era voltar ao hospital, porque eu sabia que se eu voltasse eu ia ser internada novamente. Então eu aguentei a noite toda, com todo mundo muito preocupado. Minha filha, que eu fiz, né? Falei, muito preocupada porque ela conhece esse processo, ela conhece para onde vai. Meu filho também muito preocupado, meu marido, mas eu não queria voltar aquela noite. Eu falei, nossa, eu acabei de sair do hospital. Mas assim, não teve jeito, né? Eu fiquei corpo com muita dor, muito mole, muito apática. E aí no dia seguinte eu retornei, entrei direto pela urgência do hospital e aí direto para UTI. Eu já começava com sintomas de falta de ar. Na primeira fase da internação eu tive perda de paladar, também não conseguia comer, então todos os sintomas foram se intensificando. Na UTI entrei num ambiente totalmente desconhecido para mim, eu nunca fiquei, totalmente isolada de tudo. Um local pequeno, relativamente escuro, eu não tinha nenhum contato com o mundo externo, né? Nem sol, nem céu, nem nada. E aí eu fiz, e agora? Pensei na hora, vou continuar a desenhar mandala. Porque eu precisava sair na hora. Eu falei, eu preciso sair. Então entraram em contato comigo, né? E aí eu pedi, né, minha filha que estava saindo um pouco mais, por ela já estar nesse ambiente, né, lidando com o Covid também trabalhou UTI. Então evitava o meu esposo, meu filho de sair de casa, ela saía. E eu pedi para ela, eu quero papel e lápis de cor. Falei, agora eu quero elaborar com lápis de cor, porque eu quero trabalhar as cores, né, fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Os lápis chegaram, eu internei dia 26, né, os lápis chegaram dia 27, né, no dia seguinte, ou 28, não me lembro bem agora. E aí no dia 28 eu desenhei a primeira mandala. Ela levou os lápis e esqueceu os papéis, né, e levou uns livrinhos para mim. Então eu peguei o que tinha, peguei a capa do livrinho e virei e desenhei minha primeira mandala da UTI. Essa eu acho que também vai ficar. Encosta mais, meio. Isso, vai encostando. O pessoal consegue ver o centro dela, né? Então. Essa mandala, Paty, o que me chamou a atenção nela? Tem muita gente que está assistindo que já tem um contato grande com mandala e vai fazer sua própria interpretação, isso é normal, né? Vai ver outras coisas que os meus olhos não veem, né? Mas o que me chamou a atenção nela? Eu estava insegura, aflita, preocupada, tudo que se pode colocar aí numa situação que eu estava vivendo. E então os traços estão assim extremamente fracos, né? As cores, vocês podem notar que cores, a maioria delas cores frias, não cores quentes. No centro da mandala eu tenho aí um ramo verde, né? Que assim, o que me leva, né? O que me leva a pensar nesse centro? Nunca esquecendo que é o nosso selfie, né? Tem uma vida aí, né? Sim, então, a esperança, né? O verde, né? Tinha. Então eu tinha vida, né? Eu sabia, tinha consciência dessa vida, mas estava extremamente insegura. Porque entrando num processo desse, e do jeito que a gente escuta, eu estava escutando demais notícias e tudo, o que a gente imagina? Eu vou estar aqui amanhã? Ou eu não vou estar aqui amanhã? O que vai acontecer comigo? Porque eu tinha noção de que eu estava numa UTI, era um pouco mais sério o meu quadro, né? Então é o que me passa essa mandala, com traços muito fracos, muito tímidos, demonstrando toda essa insegurança. E assim, muita linha reta também, né? Curvas, mas bastante linhas retas. Né? Então, toda a instabilidade também, né? Exatamente. Que eu sentia.
Igual você falou também, eu vou deixar as suas interpretações, porque eu acho que o que ficou para você, que é isso que a gente tem que passar pro pessoal aqui, tá? Então eu nem vou interferir muito, até porque a gente tem um período curto do tempo, né? Mas aí eu vou deixar você explanar e depois, gente... Caiu. Opa, sem problemas. Oi, cadê você? Acho que ficou ao contrário a câmera. Não estamos te vendo. E depois, gente, vocês vão... Isso, vocês também podem acionar as perguntas que vocês tiverem. Pode ser lá no YouTube que a gente vai respondendo, eu passo para a Meire. Ou depois aqui no direct mesmo, vocês podem estar fazendo as perguntas, né? Então, por isso que eu não vou interferir muito no que ficou para a Meire, né? Só tem uma aí que a gente vai ter um papo bem interessante. Mas vai lá, Meire. Tá bom. Então, assim, depois dessa primeira mandala, eu não parei mais, né? Eu produzi ao todo, dentro dos 19 dias de internação, entre quarto e UTI, eu produzi 20 mandalas. Tinha dias... praticamente uma por dia, mas tinha dias que eu não estava com material, tinha dias que eu não desenhava por uma série de motivos. Nesse processo todo, há dias em que a gente rebaixa. Só que, como eu contei numa outra entrevista, o que acontecia? Cada vez que eu percebia em mim esse rebaixamento emocional, né, eu já buscava desenhar. Né? Eu não deixava com que isso se perpetuasse, né? Porque eu sabia que o emocional ia mexer com o meu físico. Que tudo está relacionado, nós somos seres integrais, né? Uma coisa não funciona sem a outra. No dia 1º de abril, ainda na UTI, eu desenhei essa mandala. Foi uma das mandalas que mais me chamou a atenção pelo efeito emocional e depois o efeito físico. Então eu tenho aqui no centro uma espécie de uma chama, um fogo, né? Que isso nos remete à espiritualidade, né? O fogo, a transformação. E é uma coisa que eu vou citar aqui que é muito interessante. Na hora, você não percebe muitos aspectos. Você vai desenhando aquilo de forma intuitiva, aquilo parece que vem de dentro de você e muito profundo, né? Eu olhava depois de pronta a mandala e falava, meu Deus, de onde eu tirei todos esses símbolos? Porque elas estavam recheadas de símbolos. E aí depois, quando você volta para casa e vê a sequência de mandala, você vai analisando um pouco mais. Então, aqui em volta dessa questão espiritual, né, eu tenho aqui essa parte roxa, eu tenho a impressão de que eu estou vendo um espinheiro. Sabe, um espinheiro e aqui o verde, como se fossem dois círculos de proteção. Então, de uma forma ou de outra, eu estava protegida. Né? O meu eu aqui estava protegido. Né? Aqui também a gente tem aqui a questão de uma cor espiritual, né? A cor da transformação, lilás, né? Até o lilás, né? E o verde aqui também. E o verde novamente, né? Novamente o verde já aparecendo. saiu um pouquinho, né? Isso. Já começou a expandir. Depois eu tenho o quê? Aqui, deixa eu aproximar um pouco mais. Eu tenho como se fosse uma explosão aqui de energias em azul. Né? Não é energia que você teria, por exemplo, no vermelho, no laranja, no amarelo, mas uma coisa de tipo, olha, calma. Calma, porque você vai se transformar, né? Aí o símbolo da borboleta. São 16 borboletas, exatamente o período que a gente fica de 14 a 16 dias em isolamento. Né? Simbólico isso, né, Meire? Muito simbólico. E aí as borboletas todas prontas para voar. Todas. E borboletas, né? Pus um quadro, acho que não dá pessoal ver de borboletas hoje aqui, justamente por conta disso, né? Do que ela representa. Eu gosto muito das borboletas, que é a transformação, né? Elas estavam prontas, né? Elas estavam começando a se transformar, né? Isso. Então, assim, agora o efeito físico que ela deu foi, assim, impactante, porque ao iniciar a mandala, assim, eu sempre olhava para trás onde estava a marcação de saturação. Né? A minha saturação estava em 94. Aí, de repente, vocês vão dizer, mas é uma saturação boa, né? Acima de 90. Só que um detalhe, eu estava recebendo oxigênio. Né? Então, assim, se retirasse o oxigênio, minha saturação ia baixar. Então, era uma saturação de 94 com oxigênio, né? Pelo catéter. O tempo todinho, catéter no nariz, na UTI. E, ao iniciar, eu olhei. Sempre olhava para trás e via minha saturação. Quando eu terminei essa mandala, de 96, ela estava em 100%, ao término dessa mandala.
Então, E esse foi azul assim, aí, né? Essa questão desse ar, né? Lembra um pouco parece, também, né? isso, uma questão de um ar, né? Um sopro, né? Sopro até de Exatamente. vida e a Aham. transformação. Continuando, que assim, a gente não tem noção de quanto tempo a gente ainda tem, né? Nós já estamos a meia hora aqui, Meire. Tá bom, Temos mais vamos uns lá. 20 minutos. Tá bom. Se eu tiver, infelizmente, que tirar alguma, eu É tiro, né? triste, né? Mas assim, É, depois a gente a coisa tudo faz coloca, né? parte. Depois tem a surpresa do final, não tem problema. Isso. Essa mandala, eu vou pedir até desculpa para quem está assistindo, mas é uma mandala que está em cópia, porque ela não está mais comigo, né? Essa mandala foi transferida para uma outra pessoa, mas ela também me impactou bastante por um processo de história, né? Que nós vivenciamos na família. 2 dias depois da minha internação, foi internado meu pai, também com Covid, e ele foi infelizmente entubado, né? Eu passei por várias possibilidades, principalmente à noite, né? Que a saturação baixa bastante, de ser entubada. Mas eu, graças a Deus, não passei por esse processo e até hoje é uma coisa que nem os médicos que eu agora estou passando em retorno entendem. 11 dias internado em UTI sem entubar. É porque eles não sabem do poder curativo da mandala, por isso que eles não entendem Verdade, ainda, né? Ainda. E aí eu tive um incentivo, né, uma ideia, uma sugestão, vamos dizer assim, de uma pessoa do IPQ, né, Adriana, para fazer uma mandala para o meu pai, né? Que a gente acredita Posiciona nessa ela um transferência. pouquinho. Isso. Eu vou contando e vocês vão ver. Não, aí você pode posicionar e depois, né, a gente vê o seu rostinho. Essa daí, como você falou, mas depois a gente vai pôr a foto no vídeo, né? Tá. Ah, legal. Então, essa mandala, então, eu estava desenhando e pensando no meu pai. Esse dia era o dia 2 de abril, né? E eu já tive a intuição de que eu que eu tinha que iniciar com a palavra fé no centro, porque é o que eu queria direcionar para ele, né? Que ele tivesse fé. E o que me chamou a atenção depois, avaliando melhor essa mandala, em volta da fé, nós temos vários símbolos do infinito, né? E as cores também são cores que acalmam, né? Temos aí o azul, nós temos ramos inclusive direcionados para fora dela. E infelizmente, né, depois que eu retornei para casa, depois de mais ou menos uns 5, 6 dias de que eu estava de alta em casa, já em maio, eu vim a saber que o meu pai faleceu no dia 30 de março. Então, essa mandala foi feita para ele, né, 2 dias depois da passagem dele pro outro plano, né, dentro da minha crença, enfim. Então, assim, o que eu vejo disso, né? Eu estava pedindo para ele que ele tivesse fé e que tivesse crença, né, nesse infinito, né? Na verdade, o que eu senti, né? Inconscientemente, eu já sabia que ele não estava mais aqui. Né? Então, foi uma mandala que me impactou bastante. Essa mandala não está mais comigo porque uma fisioterapeuta da UTI me pediu uma mandala. Eu coloquei todas as mandalas que eu tinha produzido na cama para ela escolher e ela escolheu essa. E aí eu contei para ela a história, ela falou, não, eu não vou levar essa mandala, era do seu pai. Falei para ela, pode levar. Sem saber de nada. Falei para ela, pode levar essa mandala porque ele já recebeu. Eu sentia que ele tinha recebido. Né? E aí eu desapeguei da mandala. Está com ela, por isso que está em cópia. Então, assim, eu não tenho como descrever esse momento, né? Eu não tenho nem como explicar, na verdade. Eu conversando com a Meire um pouquinho sobre essa mandala, né? E ela falando agora é de arrepiar até, gente, né? E, enfim, quando ela conversou comigo dizendo, né, que estava com Covid, ela comentou que o pai também estava, né? E no mesmo dia à noite ela acabou falando que tinha ficado sabendo que o pai já tinha falecido. No mesmo dia, um dia depois, não me recordo exatamente. Nos dias, a gente estava conversando por mensagem, a Meire ainda estava bem cansada, né? Ainda frágil com toda essa recuperação, que ela ainda está se recuperando aí, né, gente? Mas, assim,
depois eu trouxe esse feedback para ela. Ela me parecia muito... A gente até procurou encontrar uma palavra, né, Meire? Muito tranquila, muito leve ao falar do pai, né? Embora quando a gente escreve, né, gente, é muito diferente de quando a gente fala, e a gente só estava trocando mensagem escrita. Mas o que ficou nessa fé, esse transcender, né, que Jung traz bastante, o quanto a Meire já tinha, não é que superado totalmente, porque o luto ele demora muito tempo a ser superado, mas como ela trouxe através dessa mandala, essa leveza de falar sobre o assunto, isso já tinha sido elaborado dentro dela. É mais uma questão, né, desse poder curativo que a mandala tem. O quanto emocionalmente ela já sabia, que foi o que ela acabou de dizer, que o pai já tinha falecido inconscientemente, mas isso não estava à consciência dela. E ela conseguiu colocar isso no papel e levar isso adiante. Essa moça não escolheu à toa essa mandala. Claro que não. Ela não, nada acontece por acaso, né? Inclusive, ela relatou no dia seguinte que os profissionais de saúde estão saindo das unidades de terapia intensiva muito estressados, né? Muito estressados, emocionalmente abalados, perdem profissionais, enfim. E ela me falou que chegou assim em casa e foi fazer o que eu sugeri a ela, né? Olhar o centro da mandala. Ela falou que na hora ela sentiu um alívio, uma calma, uma tranquilidade. E ela me relatou isso no dia seguinte. Né? E os profissionais pediam mandalas na UTI, né? Então elas começaram a sair para fora da UTI. Exatamente. Elas começaram a sair. E isso foi muito, muito incrível, né? Até a Márcia coloca aqui no setor Laranjeiras, né? Que é a aceitação, né? Realmente o que começou a aceitar num nível inconsciente, para que quando isso viesse à sua consciência, porque lógico, seus familiares te preservaram, você estava emocionalmente e fisicamente frágil, se você recebesse uma notícia dessa, você poderia ter uma piora do seu quadro, com certeza, né? Então tudo aconteceu no momento certo, mas o quanto o seu inconsciente já estava preparado para entrar em contato com essa realidade, né? Essa realidade, isso. Então, eu vou tentar avançar um pouco mais, né, Paty? Senão a gente não consegue concluir. Mas assim, essa é outra que também não está mais comigo, porque eu a deixei no mural dos médicos da UTI e da enfermagem, de toda a equipe profissional. Mas o que me chamou a atenção essa mandala eu também produzi no mesmo dia que eu produzi a mandala da fé, né? E eu peguei a cor marrom para iniciar aqui o centro, não é uma cor que me agrada, né? Normalmente eu não pensaria racionalmente em pegar o marrom, porque eu não gosto muito de marrom. Mas eu peguei. E aí começa a consciência, a razão meio que brigar com a gente, né? Mas por que você pegou marrom, né? E comecei a desenhar um traço, que foi esse traço inicial aqui, eu falei, mas escuta, e aí você começa a falar com você mesmo, né? Onde vai dar isso? De repente eu vi surgir a ampulheta. E eu mesmo me assustei com isso. Eu falei, meu Deus, uma ampulheta, é tempo, né? Eu tô lutando contra ele, eu tô lutando a favor dele, todos os profissionais dessa UTI, por isso que eu deixei essa, né? Todos os profissionais da UTI estão lutando contra o tempo ou a favor dele. Sim. E também, assim, de novo, a presença de folhas, de ramos, tudo saindo para fora, de água, de corações. Então, assim, eu senti que a partir da mandala das borboletas, né, passando pela mandala da fé e chegando nessa e mais outras que vieram depois, são mandalas que começaram a se intensificar, tanto nos traços como nas cores. Elas começaram a ficar muito intensas, com muita energia, conforme eu ia melhorando. Conforme eu adquiria força, né? Porque era muito engraçada a situação. Eu comecei a ter apelido de guerreira, de rainha, porque ninguém entendia, né? À minha volta, todos os leitos entubados, infelizmente, né? Inclusive nós tínhamos lá uma esposa com um esposo, né? Infelizmente. E os médicos passavam pelo meu quarto, eu estava pintando, estava desenhando. O meu quadro clínico não condizia com os resultados dos meus exames, né? Eu colhi a gasometria, que é um exame muito doloroso, de sangue tirado da artéria, né? Também para medir essa oxigenação, e assim, era tudo sempre muito baixo. Mas o meu estado geral era de uma pessoa que
aparentemente não estava com nada, né? A sua intubação era um lápis, uma folha de papel e a produção de mandalas. Como disse a Nise, né? Como disse a Nise, né? Ela curava com o pincel e não com o picador de gelo, né? Exatamente, né? Pena que muitas das pessoas não acreditam nesse poder curativo, né? Ai da indústria farmacêutica, se o pessoal acreditasse nisso. Com certeza, com certeza. Essa mandala foi no dia 3 de abril, né? Eu a chamei de expansão de cura. Né? Essa mandala, eu posso dizer assim, que esse centro para mim representava o Covid. Né? Só que é um Covid bonito, é um Covid cheio de cores, né? É como se eu estivesse já começando a fazer as pazes com a doença e com ele. Né? E aí me chama a atenção essa expansão também em volta deles, esses quatro sentidos, né? Que na hora eu pensei em norte, sul, leste, oeste, para onde vai daqui para frente, para que direção isso, né? Aonde vai parar essa história? O que vai acontecer? E não sei se vai dar para visualizar, mas aqui no finalzinho também, na extremidade, de novo, plantinhas, ramos, o verde. E começou lá no centro, né? E ele foi se expandindo com o passar. E você fazendo isso de uma forma totalmente intuitiva, né? Totalmente intuitiva. Né? Então as cores também. Então é uma mandala que me chamou bastante atenção, por isso que o título dela é Expansão de Cura. A gente aprende no curso de aprofundamento em mandala essa importância da gente datar, da gente pôr um título, né? Porque tudo isso é uma grande história, né? São cenas da sua vida. Com certeza. Foi o dia a dia da UTI, foi o dia a dia de eu estar internada. São cenas atrás de cenas e cada uma contando uma história. Essa mandala eu fiz no dia 5 de maio. Olha como já está viva essa, né? Muito viva. Essa mandala foi um pedido do meu esposo, ele pediu para fazer uma mandala para ele, né? E quando ele recebeu, ele falou que sentiu uma energia muito forte. E no centro, Paty, para mim isso é um olho de um furacão. É uma coisa que começa a se formar, se expandir e de repente, lá na extremidade, ela solta, né? Ela é uma energia muito grande. Você olha para ela é pura energia. E o que me chamou a atenção aí, eu tenho bem de leve aqui no azul, não sei se dá para perceber, a utilização da cor rosa com o azul. Né, que traz uma questão do afeto, né, da afetividade. E depois eu só tenho mais praticamente duas cores, o azul e o vermelho, que é pura energia. Sim. É pura energia. Essa me chamou bastante atenção. Essa mandala foi outra que provocou, né, que acabou acontecendo aumento de saturação também. O azul de novo expandindo também, né? Também. O ar, né? Eu tava com a saturação 94, menos que da outra mandala, das borboletas, e subiu para 100, novamente. Olha só. Essa mandala aqui foi uma mandala já de alta da UTI. Entrou em contato comigo uma amiga reikiana, né, Renata Sene, que trabalhou comigo no projeto do hospital para pacientes. E ela falou assim, vamos fazer uma sessão de reiki? Eu falei, vamos fazer uma sessão de reiki. Aí eu deitei de prona, né, que no hospital eu aprendi essa palavra. Essa palavra quer dizer ficar de bruços, né, porque assim ajudava a expandir o pulmão, né, ter um pouco mais de ar, enfim, colaborava com a minha recuperação. E quando começou a sessão, eu fiquei entre acordada e dormindo, sabe? Quando você fica naquele estado de sonolência, mas não chega a dormir totalmente. Eu vi essa flor de lótus desse jeito aqui, lilás, todinha, ocupando todas as minhas costas. Como se ela estava acima das minhas costas. Quando eu despertei, né, acabou a sessão, eu falei, bom, vou desenhar uma mandala. Né? Tudo era inspiração, né? Tudo passava a ser inspiração para mandala. Quando eu desenhei e eu comecei a ver essa flor de lótus, eu falei, nossa, aí já me remeteu ao budismo, né? Quando eles falam da pureza de mente e corpo, de tudo que eleva, enfim, todo o simbolismo dela. Mas para mim, o que eu conseguia ver nessa flor de lótus, principalmente porque ela saiu espelhada,
né? Não sei se dá para reparar. Dá. Uma em cima e uma embaixo. Ela era meus pulmões. Né? Olha veio só, na minha mente, era assim. Simbolicamente veio. Simbolicamente, né? E assim, meus pulmões restaurados, porque a partir desse dia, no quarto, né, de alta da UTI, eu já comecei a retirar o catéter, né? Eles começaram a retirar o catéter para eu respirar sozinha. Olha só. E eu conseguia respirar sozinha, né? Eu tinha um pouco de falta de ar, né? Porque logo tudo você tem que reaprender. Né? Eu brinco que até eu reaprendi a andar, porque eu fiquei 11 dias no leito. Sim, então, dava agulhada embaixo dos pés, assim, uma coisa muito louca. Então, eu reaprendi a andar e fui reaprendendo a respirar. Né? Então, assim, os meus pulmões estavam se restaurando. E estava simbolicamente representado. E o quanto você está aprendendo com tudo isso, né? Mas não vou... Vai lá, deixa você falar, depois a gente... faz um fechamento, né? Não, e agora a gente vai para a última, eu acho que que bom que deu tempo, né? No dia 8 de abril, eu recebi então a notícia que eu estaria de alta mesmo do hospital, né? Depois de 19 dias nesse processo. E eu falei, bom, vou desenhar uma mandala. Desenhei 2 mandalas. Uma desenhei uma borboleta, né? A mandala era todinha uma borboleta, que era símbolo mesmo de renovação. Eu sentia que eu ia sair de lá uma outra pessoa, uma pessoa renovada, diferente, né? Principalmente comigo. Né? Nem que as pessoas não sentissem, né? Mas que comigo eu sentia essa transformação, essa mudança. Porque é impossível você passar por um processo desse e não mudar. Com certeza. Pelo menos um pouco. Né? Então eu fiz essa mandala, bastante intensa também. Olha Eu chamei de totalidade. E assim, aberta, né, Meire? Aberta, isso. Né? Não tem nada totalmente que prende. Aberta. Nada. E os símbolos que você colocou nas pontas. Isso. Eu fui colocando todos os símbolos que me acompanharam durante o processo. Né? A cruz, aqui. Eu só não coloquei, que me chamou a atenção depois, a flor de lótus. Né? Ao invés da flor de lótus, eu coloquei a palavra luz. Tá aqui. Tá em algum lugar aqui. E aí eu não coloquei, depois eu pensei, falei, nossa, por que eu não coloquei a flor de lótus, né? E eu pensei comigo, nossa, acho que é porque eu já me sinto curada. Né? O pulmão, vamos dizer assim, não precisava nem estar aí. Né? Eu coloquei os outros símbolos. Né? Ele estava fisicamente bem resolvido para você aí dentro, né? Então não precisava estar simbolicamente representado. Com certeza. Então, assim, encerrando, né, essa história, esse processo, eu não saberia agora descrever o que foi isso, né? Eu acho que eu ainda estou, porque depois da alta eu tenho mais 19 mandalas pós-alta. Né? Eu não parei mais de produzir mandalas, elas estão cada vez mais intensas. Quando eu soube do falecimento do meu pai, eu desenhei uma mandala da família, né? Com a elevação dele, né? E eu fui colocando nesses desenhos, nessas produções, todos os sentimentos, todas as emoções, tudo que eu tinha de muito interno, né? Que é isso que eu tirei de lá, né? Por todos os estudos e todos os aprendizados e cursos de oficinas que eu fiz, que eu também passei adiante, né? Também compartilhei com oficinas e módulos, enfim. Essa vivência foi comigo, né? Foi muito diferente porque eu senti, né? Cada alívio de sintoma, cada manifestação de símbolo na mandala, cada compreensão. Então, eu acho que eu ainda estou, por isso que assim, do mesmo jeito que eu estou em processo de cura, eu ainda estou em processo de entender o que é isso. Né? Mas a mandala, a Paty, para mim, é o registro, é o espelho da nossa alma. Com certeza. Não tem como não ser. E assim, né, acho que essa paixão mesmo que você desenvolveu, né, quando você fala que é um registro, né, de tudo isso, é tudo o que isso representa, o que vem no simbólico embutido, todos esses símbolos que você colocou nessa última. Gente, depois isso vai ficar muito claro no vídeo editado para vocês, né? E aí vocês podem mandar perguntas.
para Meire, né, Meire? Tudo bem de mandar perguntas aqui para você no direct aí, né? Então, assim, mas o quanto ela tem esse poder curativo, né? O quanto primeiro a alma da Meire se curou para depois vir a cura física, né? Isso eu aprendi com um médico, né? Que antes do nosso corpo adoecer, um médico, né? Ele falou para mim, e eu uso isso direto com meus pacientes, quem tá aí pode, né, ser testemunha. Antes do corpo adoecer, a alma já adoeceu faz tempo. Então, se a gente não cuidar dessa alma, e como a gente pode cuidar dessa alma sem a medicação, né? Eu falo para os pacientes, eu sou contra a medicação. É lógico que em alguns casos não dá, a gente tem que encaminhar mesmo. Tem que encaminhar. Mas, assim, o quanto o poder da arte... e a gente está brincando aí, né? Abrindo parênteses, né? Se não fossem os artistas, o que seria de nós nessa quarentena? Né? Porque é eles que estão trazendo muita alegria para a gente. Então, assim, é muito simples desenhar mandalas. Comecem a desenhar, comecem a fazer essa experiência que a Meire teve, não só quando estiver doente, né? A gente não precisa usar isso só como enquanto a gente está doente, antes, né? Para trazer esse equilíbrio para a nossa psique, para a nossa alma, porque a mandala é isso também, né? Ela vai dar, usada terapeuticamente, ela vai trazer toda essa questão dessa cura, né, da nossa psique, de estruturar essa nossa psique, né? Então, assim, vamos usar isso, né? Esse testemunho da Meire é lindo, a gente sabe que não tem muito tempo mesmo, daqui a pouco eu sei que o vídeo pode ser até que saia do ar automaticamente, mas acho que dá tempo da gente terminar e usar isso. Perguntaram aí também, Meire, onde a gente pode saber mais sobre mandalas. Acho que você pode responder essa pergunta, foi da Grazi. E contar as duas novidades antes do nosso vídeo encerrar, porque a Meire tem duas novidades para trazer para vocês, então vai lá. Isso. Então, fala da novidade, depois você puder responder a pergunta da Grazi, onde ela pode conhecer mais sobre mandalas. Tá bom. Então, assim, essa história toda, né, foi sendo compartilhada com os meus amigos, né, de uma forma ampla, né, através de WhatsApp, mas principalmente dos alunos, né, dos amigos do curso de aprofundamento em mandala. E aí eu tive sugestão de duas pessoas, né, uma é a Adriana Esplendor e a outra minha amiga Lucimara, para escrever um livro, né, sobre essa experiência. E eu comecei a escrever esse livro logo que eu saí de alta, porque aqui em casa eu fiquei em isolamento ainda. Né? Hoje ele já está com 20 capítulos, né? Inclusive as experiência pós-alta, né? Que até eu ia sugerir para vocês, é uma coisa que dá muito certo, é muito bacana, né? Reproduzam os seus sonhos em uma mandala. Né? É algo assim extremamente rico. Né? Sonhou, acordou, lembrou das cenas, vai para o papel, faz um círculo no papel e desenhe os seus sonhos. Né? Coloque no papel, expresse o que você viu. Né? É muito rico. Né? A gente tira de lá uma imensidão de questões internas que às vezes a gente desconhece. Né? Às vezes não, a gente desconhece. Né? O nosso inconsciente é tudo aquilo que está abaixo da pontinha do iceberg. A gente sabe disso. Né? E conhecendo a gente pode melhorar, né? A gente pode se transformar, a gente pode ressignificar a nossa vida, a gente pode transformar as coisas que não nos agradam. Né? E a outra novidade, isso. depois da internação, eu comecei com alguns atendimentos online com mandala. Né? Hoje já se tem a palavra mandala terapia. Né? E são atendimentos que estão enriquecendo muito tanto a mim, como arte terapeuta, como as pessoas que me procuram, porque a gente está vivendo um momento que a gente precisa mesmo entender, se conhecer, entender o que está acontecendo lá dentro. Né? Eu tive ontem um atendimento e minha amiga me disse, foi ótimo porque eu estive uns minutos comigo mesma, profissional da saúde, né? Então cuidando só do outro, né? Isso gerando aquele estresse, aquela angústia, aquele medo, aquele nervoso. E ela disse para mim, foi um momento, né? Que eu estive comigo, né? Minha amiga Domitila, lá do hospital, foi um momento que eu tive comigo. Né? Teve uma outra questão que eu trabalhei a mandala terapia no processo de luto. Então, assim, a gente acaba não tendo
palavras, são as experiências, são as vivências, são aquilo que retorna para você. São essas duas novidades. Tá. Bom, Grazi, eu vou ficar te devendo essa... Você sabe rapidinho, Meire, para onde a Grazi pode conhecer? O pessoal pode conhecer mais mandala, alguma coisa ou não? Eu vou puxar para mim agora, né? Que assim, Isso. O curso que eu vou fazer é o curso de Oi, Grazi. iniciar, tá? No IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Entre em contato lá, eu não sei se ainda tem vaga, mas é um curso aí de formação, né? Em mandala terapêutica e espiritualidade. Então, aí, curso Grazi. bastante profundo, completo, né? Mas fora isso também, fora o curso, a gente tem que entender aí para que lado que a gente quer seguir. Né? Nós temos as mandalas terapêuticas, temos as mandalas artísticas, então aonde o que ela quer, né? Isso, o perfil se encaixa mais. Tá? E aí, então, Grazi, busca na internet que tem. Isso. Né, mas assim, manda um direct opções. pra Meire, que aí ela te responde direitinho. Tá Responda bom? direitinho. Tá bom? Então tá, gente. Meire, quero te agradecer de coração. Quando a Meire me contou a história, eu falei, Meire, nós vamos gravar um vídeo disso, né? E já ela falou, deixa eu me fortalecer que a gente grava, então tá aí. Levem isso, se vocês conhecerem alguém, né, que tá com esse vírus, leve a história da Meire de superação e ensine esse povo a desenhar, gente, a arte cura. Obrigada para todo mundo, tá, que Beijo esteve aí, por prestigiar a gente e vamos ver se logo, logo a gente está por aí de novo com outras novidades, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Paty? Imagina, obrigada a todos que acompanharam a gente. Foi muito que bom, nos gente. Fortaleceram. Um beijo. Com certeza. Beijo para todo mundo. Beijos virtuais que pode, né? Pode. Tchau, gente. Tchau. Grande beijo. Tchau. Tchau. Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos, de rostos serenos, de palavras soltas. Quero a rua toda parecendo louca, com gente gritando e se abraçando ao sol. Hoje eu quero ver a bola da criança livre, quero ver os sonhos todos nas janelas, quero ver vocês andando por aí.